Após o fim da apuração de ontem, Lula e Bolsonaro disputarão o segundo turno, enquanto em São Paulo o confronto será entre Tarcísio e também Haddad. Mas quais os próximos passos a partir de agora? Qual o balanço desse primeiro turno das eleições? Eu vou conversar agora com o advogado eleitoral, o doutor Adriano Alves, que está comigo. Doutor, agradeço mais uma vez. Já está como nosso correspondente aqui de política, porque o papo sempre é bom e muito importante para a sociedade. Fim desse primeiro turno das eleições, nesse dia 2 de outubro. Acredito que, para começar, doutor, nós poderíamos chamar a atenção aí para as pesquisas, né, que tiveram aí uma grande diferença no resultado final das eleições, principalmente para governador do estado e presidente da República. Boa tarde. Boa tarde, é sempre um prazer mais uma vez estar com vocês, SBT, Jornalismo Sério. E realmente as pesquisas, não é de hoje, né? Que as pesquisas sempre têm divergências e não apontam com total segurança o resultado das eleições. Acaba sendo mais ali um parâmetro do que pode vir a acontecer. E, de fato, no geral, de todos os institutos de pesquisa, as pesquisas que foram realizadas, o resultado da data de ontem, né, o resultado das eleições, não ficou tão fora do que se esperavam aí os especialistas em pesquisa, os cientistas políticos. A gente pode ver, doutor, numa análise mais fria, praticamente um empate, né, entre o candidato Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula, analisando, né, ao final da votação. E um segundo turno agora, no entendimento do senhor, mais forte, de um embate maior entre os dois, né? Isso vai depender também do apoio, por exemplo, dos candidatos que ficaram nas últimas posições? Sim, essa sempre foi a leitura, né? Essa é a leitura que todos os políticos fazem, que ali quem fica em terceiro, em quarto lugar, acaba fechando o apoio ali para o segundo turno. Mas existe um fato, principalmente no estado de São Paulo, que é muito relevante, a gente precisa destacar, que são as cadeiras dos parlamentares eleitos, que são as pessoas ali que realmente, os cabos eleitorais ali dos presidentes e do governador, né? Dos candidatos a governadores, que são os principais puxadores de votos. Se a gente olhar na relação dos deputados federais, por exemplo, né, a gente tem Guilherme Boulos ali no estado de São Paulo, teve mais de 1 milhão de votos, e ali para baixo ali a gente tem ali, se não me engano, são 3 ou 4 deputados federais do PL, do partido do atual presidente Jair Bolsonaro. Então, essas figuras que são os deputados estaduais e federais, que são as pessoas que vão impulsionar agora o segundo turno, também conta muito para definir o cenário para o dia 30 de outubro agora. E isso deve refletir também na propaganda eleitoral, né, doutor? Eu acredito que nós tenhamos aí já com essa análise, principalmente por região, totalizando os votos, quem ganhou mais no Nordeste, quem ganhou mais no Sul, esse embate, né, mais específico, direcionado durante essa propaganda eleitoral que começa já a partir dos próximos dias. Com certeza. Cada candidato presidencial, por exemplo, tanto Lula quanto Bolsonaro, vai ter que fazer uma análise aonde foi pior, aonde pode expandir, né? O candidato Lula, apesar de ter tido uma certa vantagem, o presidente Bolsonaro elegeu, aparentemente, no estado de São Paulo, alguns candidatos com maior votação. Sim. Então, eles vão ter que fazer essa leitura aí de onde vai estar trabalhando. E é interessante dizer que o segundo turno começa agora, né? Já começa hoje. Doutor, na análise do senhor, né? A gente fala muito dessa terceira via, quem votou em Simone Tebet, quem votou em Ciro, quem votou na Soraya, quem votou no Padre, nesses candidatos, devem tomar um partido e escolher, né? Jair Bolsonaro ou Luiz Inácio Lula da Silva. O senhor acredita que nesse segundo turno, essa turma de eleitores terá um posicionamento ou o senhor acredita numa abstenção maior nesse período? Olha, eu vou arriscar aqui
eu costumo falar que eu dou palpites em cenários de marketing, de estratégia, de ciência política, mas a verdade é uma só. Quando a gente fala no cenário nacional, é lógico que vai acontecer isso, principalmente os eleitores do Ciro, né? E que são eleitores que se identificam maior, de uma forma maior com o candidato, vão ter que se posicionar, provavelmente a tendência de votar no Lula, ela pode ser maior, mas no estado de São Paulo isso está muito acentuado, né? Bem acentuado. Tarcísio fez uma votação expressiva. Sim. E os eleitores do atual governador Rodrigo Garcia, a gente acredita que existe uma rejeição muito grande de que eles apoiam o Haddad. Então, a probabilidade dos eleitores do Rodrigo Garcia migrar para o Tarcísio é muito grande. Essa leitura é inevitável. Agora, no cenário nacional, provavelmente a responsabilidade vai ficar realmente para os dois candidatos. O senhor falou do Rodrigo Garcia, também foi um baque, né, para o PSDB, que já vinha, né, como um partido já enfrentando dificuldades ideológicas dentro do próprio partido, até com a possível, na época, candidatura do João Dória, né, aquela briga com o Eduardo Leite, e após praticamente 30 anos, né, liderando o governo de estado, Rodrigo Garcia fica em terceiro lugar nessa disputa. Sim, essas eleições, tanto no estado de São Paulo quanto no Brasil, foi definida os dois candidatos ali, Lula e Bolsonaro, mas a terceira via, chamada a nível nacional e no estado de São Paulo, se tornou inviável desde o início, seja por falta de organização e de administração política, seja falta de ausência realmente de um líder político. No estado de São Paulo ficou bem nítido isso, né? Todo aquele entrave que teve ali com o ex-governador João Dória inviabilizou a candidatura do Rodrigo Garcia, que acabou captando aí parte da rejeição que o ex-governador João Dória deixou na administração pública, ou seja, dentro do próprio PSDB como um todo. Daqui a pouco eu vou trazer, doutor, um balanço da apuração dos votos, por exemplo, por região. Quanto Bolsonaro teve em Ribeirão Preto, Lula, quanto em Franca. E o que chama a atenção, mais uma vez, né, a gente analisando aí no contexto geral da apuração para os candidatos federais, deputados estaduais, a gente falava durante um período aqui da importância da representatividade. Só que, mais uma vez, mesmo os principais nomes aqui da região sendo reeleitos, nas suas cidades, candidatos, por exemplo, que não têm, né, uma presença regional, tiveram a maioria dos votos mais uma vez. Ideologia partidária ainda muito forte no eleitor, doutor Adriano. Olha, logo pela manhã eu acompanhei, eu faço parte da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, a ABRADEP, que congrega aí uns 300 autoridades de todo o Brasil. E logo pela manhã eu acompanhei um artigo, alguém escreveu um texto que, por mais que toda a discussão que houve, as cadeiras aí foram mantidas por homens e brancos, né? Pode parecer que não tem nada a ver tudo isso, mas demonstra que as coisas vão se mantendo, né? Aquela forma de manter os antigos caciques, as pessoas que às vezes não representam a localidade municipal, acaba se mantendo. Talvez a herança política, a gente fala de capital político, a impressão que é só em relação a dinheiro, mas não é só isso, é questão de herança política e de apadrinhamento, talvez venha se mantendo e a gente pode ver na relação de votação dos partidos. Você pega um partido A, por exemplo, ele tem 4, 5 figuras bem votadas e a partir dali todos com votação inexpressiva. Daí a gente começa a fazer uma leitura de que, no final das contas, as coisas não se alteram da maneira que seria necessário no nosso país. Tá certo, eu concordo com o senhor. Doutor Adriano, muito obrigada, viu, mais uma vez, pela brilhante participação aqui, sempre com a gente, falando de política, do voto consciente e que tenhamos uma análise, né, coletiva, consciente também nesse segundo turno e que todos votem, né? É importantíssimo ir às urnas nesse segundo turno em que o eleitor vai votar para presidente da República e também para governador do estado. Um grande abraço, doutor.
Obrigado, é sempre um prazer estar com vocês. A gente espera que as pessoas continuem no dia 30, chegando lá e participando, votando. E é a festa popular, né? É a festa É da isso aí. democracia, a hora da gente escolher. É isso Obrigado. mesmo. Eu vou convidar vocês para acompanharem, então, o que disse, né, o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula após o final da apuração. O candidato Lula falou sobre como deve enfrentar esse segundo turno das eleições. Vamos acompanhar. Às 10 horas da noite, Lula desceu para falar com os jornalistas e apoiadores. Eu sempre achei que a gente ia ganhar essas eleições. E quero dizer para vocês que nós vamos ganhar essas eleições. É apenas Isso para nós é apenas uma prorrogação. Ao lado do vice Geraldo Alckmin, da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e da mulher, a socióloga Rosângela da Silva, Janja, Lula disse que o PT vai conversar e buscar apoio dos outros partidos. Nossa presidenta tem uma tarefa importante que vai conversar com as outras forças políticas que disputaram as eleições. Lula disse ainda que nunca ganhou em primeiro turno e está confiante na vitória. A partir da manhã tem campanha. Que me desculpe, jornalistas, vocês vão ter que trabalhar um pouco mais. A luta continua até a vitória final. Esse é o nosso lema. Lula decidiu ir para a Avenida Paulista encontrar com a militância, mesmo não tendo concretizado a expectativa de vitória no primeiro turno. A ideia é que esse evento, agora na Paulista, seja como um primeiro ato de campanha do segundo turno. Muito obrigado a cada uma e a cada um de vocês. Muito obrigado. E até o próximo dia. A partir da manhã, já estaremos em campanha. Não descansem. Foi um dia longo para Lula. Logo cedo, às 8 da manhã, ele votou em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O petista beijou o comprovante e disse ser a eleição mais importante dos últimos tempos. Diante do resultado, uma reunião de campanha foi marcada para esta segunda-feira. É quando a equipe vai analisar o mapa de votações e traçar as estratégias. E o candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, também falou sobre o segundo turno. Depois que o segundo turno na corrida presidencial ficou matematicamente definido, Jair Bolsonaro conversou com os jornalistas na saída do Palácio da Alvorada e comentou o resultado. Entendo que é uma vontade de mudar por parte da população, mas tem certas mudanças que pode vir para pior. E a gente tentou, durante a campanha, mostrar esse outro lado, mas parece que não atingiu a camada mais importante da sociedade. E nós vamos agora mostrar melhor para a população brasileira, em especial a classe mais afetada, que é consequência da política do fica em casa, a economia a gente vê depois, é consequência de uma guerra lá fora, de uma crise ideológica também. E tenho certeza que vamos poder melhor mostrar para essa parcela da sociedade que as mudanças que porventura alguns querem pode ser pior. O candidato à reeleição disse ainda que está disposto a conversar com Simone Tebet e Ciro Gomes na busca por apoios para o segundo turno das eleições. Bolsonaro passou a tarde de domingo aqui em Brasília com os assessores mais próximos. Ele não quis revelar de qual lugar acompanhou a apuração. Mais cedo, Bolsonaro votou no Rio de Janeiro. Foi às 9 horas da manhã em uma escola na zona oeste do Rio de Janeiro. Bolsonaro demorou cerca de 30 segundos na urna eletrônica. Depois do voto, Bolsonaro visitou de carro bairros da região e depois embarcou de volta a Brasília. Nós vamos entrar agora no site SBT News, que inclusive deu um show, né, de apuração ontem, durante todo o dia, junto de todas as regionais do SBT, que é considerado o jornalismo mais confiável do Brasil, a fonte segura de informação. Você pode acessar sempre aí sbtnews.com.br. E aí nós temos aqui, com os candidatos a governador de urnas apuradas, você pode entrar lá e acompanhar por todas as cidades, viu? Governador, olha, aqui é por Ribeirão Preto. Nós tivemos aí 48,52% dos votos para o Tarcísio
e 32,18% do PT, né, que votaram aí no Fernando Haddad. Esses números são de Ribeirão Preto, viu, pessoal? Então, Tarcísio teve 150.509 votos para governador do estado aqui em Ribeirão Preto, contra 99.818 para o Fernando Haddad. Rodrigo Garcia, que inclusive teve o apoio do prefeito Duarte Nogueira, o prefeito de Ribeirão Preto, teve 15,76% dos votos, sendo 48.876. Aqui em Ribeirão Preto, vamos ver nas outras cidades? Pode ser Franca ou a cidade de Barretos, que você acompanha aí na tela. Franca também, que é um grande colégio eleitoral. Tarcísio também teve a maioria dos votos, 88.354 contra 49.177 de Fernando Haddad. E o Rodrigo Garcia, 28.442. Tem como colocar Barretos para a gente acompanhar também, uma das principais cidades aqui da nossa região, para você acompanhar a votação, né, o total de votos para cada candidato ao governador do estado. Tarcísio também liderou na cidade de Barretos com 29.602 votos, Fernando Haddad 15.616 e Rodrigo Garcia 11.025 votos, ou seja, as três principais cidades tiveram praticamente a mesma margem aí de votação. Tem como colocar para presidente da República, Léo? Ou daqui a pouco, se a gente colocar aqui, a gente coloca, né, que é importante a gente saber, já que são as principais cidades aqui da nossa região metropolitana. Presidente Bolsonaro, essa é em Ribeirão Preto? Barretos? Barretos, então, Bolsonaro teve a maioria dos votos com 56,1%, 35.299 votos. Contra Lula, 35,4%, 22.049. E Simone Tebet também, que teve 3.445. Para Ribeirão Preto agora, acompanhando a votação para presidente da República, você vai